Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula em vídeo da disciplina de controle de vibrações do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a nossa aula vai tratar de movimento harmônico e séries de Fourier. Bom, a gente já falou sobre esses dois assuntos lá nas aulas presenciais, nas duas primeiras semanas de aula, então a gente vai fazer um apanhado geral sobre esses dois assuntos para que a gente possa dar continuidade, então, ao resto da disciplina. Então, o conteúdo da aula de hoje, como eu já havia dito, é uma revisão geral sobre movimento harmônico simples, depois a gente vai falar de série de Fourier, a aplicação da série de Fourier, como que a gente expande uma função qualquer através de uma série de Fourier, e por fim a gente vai falar sobre o espectro de uma função. Bom, vamos começar falando então sobre movimento harmônico simples, coisa que vocês já ouviram falar muito, né? Uh, Em resumo, né, a gente define um movimento harmônico simples de uma maneira bastante simplória como sendo qualquer tipo de movimento que pode ser descrito por uma função harmônica, ou seja, uma função do tipo seno ou cosseno, né? Essa é uma definição bastante simplória, como a gente vai ver, existe uma maneira mais formal de definir movimento harmônico simples. O que é importante agora é a gente entender que o movimento harmônico simples ele existe em várias instâncias da natureza, né? A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, um pêndulo rotacional, né? Se a gente gira esse pêndulo no sentido horário ou anti-horário, tirando ele da posição de equilíbrio e soltando ele, ele vai ficar fazendo esse giro de ida e volta em torno da posição de equilíbrio. E esse giro aqui pode ser descrito por uma função harmônica e pode ser descrito por um movimento harmônico simples. Ou seja, se em cada instante de tempo a gente mede o ângulo que ele está fazendo em relação à posição de equilíbrio e plota isso, a gente vai ter algo como uma função tipo seno ou cosseno. Um outro exemplo é a gente pegar uma régua e prender uma das extremidades dessa régua com um grampo C. Na outra extremidade a gente coloca um pezinho nessa régua. Ela está equilibrada, paradinha, e a gente tira ela da posição de equilíbrio, defletindo ela para baixo e soltando. A gente sabe que ela vai vibrar durante algum tempo, e essa vibração vai ser descrita por um movimento harmônico simples, né? Se a cada instante de tempo a gente medir a distância vertical dessa régua em relação à posição de equilíbrio e plotar ela em função do tempo, a gente vai ver que a curva que a gente obtém é uma curva do tipo seno ou cosseno. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma bolinha dentro de uma tigela côncava. Se a gente pega essa bolinha e tira ela da posição de equilíbrio e solta, ela vai ficar oscilando durante algum tempo. E se a gente medir a posição dessa bolinha em relação ao ponto de equilíbrio em função do tempo, a gente vai ver que essa função vai ser uma função harmônica também. Outro exemplo é uma coluna d'água, por exemplo, dentro de uma mangueira como essa. A princípio, em equilíbrio, elas têm a mesma altura, essas colunas d'água. Mas se, por exemplo, a gente coloca uma pressão inicial em um dos lados e tira essa pressão, essa coluna d'água vai oscilar na forma de um U aqui, e essa oscilação pode ser descrita também por um movimento harmônico. Bom, existem inúmeros exemplos de movimentos harmônicos na natureza, né? Como a gente bem sabe. Agora vamos olhar esse movimento harmônico do ponto de vista matemático. Antes disso, eu acho que a gente já pode introduzir aqui a definição formal de movimento harmônico. Então a gente pode dizer o seguinte, que movimento harmônico é aquele que acontece quando a aceleração do objeto em movimento é proporcional ao seu deslocamento em torno de um ponto de equilíbrio. A gente vai voltar para essa definição formal um pouquinho mais adiante. Primeiro vamos olhar um exemplo clássico de um sistema que se move com movimento harmônico simples. E esse sistema mecânico é aquele sistema que a gente chama de massa, definida aqui por esse quadradinho verde, e uma mola, né? Essa mola está engastada numa das extremidades, e essa flecha vertical aqui, ela indica o ponto de equilíbrio dessa massinha com essa mola.
Então, o que a gente está vendo aqui é um sistema massa-mola que foi puxado para a direita, ele saiu do ponto de equilíbrio dele, foi para a direita, e a gente solta esse sistema no tempo t igual a zero, quando a gente começa a observar esse sistema. E olhem o que acontece. Isso é claramente um movimento harmônico, né? Se a gente coloca esse sistema para vibrar de novo, a gente vê que o movimento harmônico ele é análogo a um movimento circular, né? E esse eixo verde que a gente vê girando aqui representa também o movimento harmônico. A gente chama esse eixo verde de fasor. Ele é uma espécie de um vetor que está mudando de ângulo, de posição, à medida em que a minha massa está se deslocando. Na verdade, se a gente olha bem para esse sistema, a gente percebe que o movimento dessa massinha verde indo para frente e para trás nada mais é do que a projeção desse vetor verde, desse fasor, no eixo x. De tal maneira que a gente consegue escrever x como sendo o movimento dessa massinha em função do tempo, como sendo d, e d aqui a gente consegue perceber que é o próprio raio desse fasor aqui. D, portanto, é a amplitude do movimento dessa massinha, vezes cosseno de θ, ou seja, a projeção desse fasor no eixo x. Existem aqui outros elementos nessa expressão. A gente vê que existe um ômega aqui, e esse ômega aqui é uma constante, na verdade, que a gente chama de frequência angular. Frequência angular é dada em radianos por segundo. Esse ômega aqui pode ser maior ou menor, ele é uma constante. Se o ômega for pequeno, né, a gente vê esse fasor girando lentamente. Se o ômega for grande, esse fasor vai girar rapidamente. T é a minha variável independente de tempo. E esse φ que sobrou aqui nada mais é do que a posição, o ângulo inicial desse fasor no tempo t igual a zero, quando a gente começa a observar esse sistema. Então, quando a gente observa esse sistema, esse exemplo que eu dei, no tempo t igual a zero, o ângulo do fasor é zero. Né? Mas poderia ser que no tempo t igual a zero, essa massa estivesse em outra posição. Ele começasse numa outra posição distinta daquela do exemplo que eu dei para vocês. Então, esse φ aqui nada mais é do que a posição inicial desse fasor no tempo t igual a zero, o ângulo inicial desse fasor. Bom, como eu já falei, ômega é a frequência angular e φ é o ângulo do fasor no tempo t igual a zero. Bom, vamos continuar então. Então aqui a gente tem a expressão para o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, então, vai precisar de uma amplitude, define o quanto esse cara está oscilando em torno do equilíbrio, uma frequência que define o número de radianos que esse cara percorre por unidade de tempo, né? E um ângulo inicial, que vai me dizer onde aquele fasor ou onde a massa está no tempo t igual a zero. Né? Isso, portanto, descreve o movimento harmônico. Só que a gente consegue escrever esse mesmo movimento harmônico aqui de outra maneira. Para isso, basta a gente lembrar daquela relação trigonométrica que a gente tem quando a gente tem uma função seno ou cosseno composta de frequência vezes o tempo e uma fase, como é o caso dessa função aqui. Portanto, essa função aqui pode ser escrita dessa maneira, pode ser expandida dessa maneira. É uma relação trigonométrica. Então, se a gente aplicar essa relação trigonométrica nessa equação que define o movimento harmônico, a gente vai encontrar uma outra forma de definir esse movimento harmônico análoga à primeira. Então, essa forma de definir o movimento harmônico é exatamente igual a essa forma de definir o movimento harmônico. E aqui no caso, a gente vê que o A e o B são definidos por essa expressão aqui. Portanto, D é a amplitude de A ao quadrado mais a amplitude de B ao quadrado, e raiz quadrada disso tudo. E o φ, que é a minha fase inicial, pode ser descrita por essa expressão aqui. Eu sugiro a vocês de pegar essa expressão e aplicar essa relação trigonométrica para chegar nisso daqui. Vocês vão entender da onde vem esse D e esse φ. Então a gente tem aqui uma das formas que a gente
possui para exprimir o movimento harmônico simples, né? Vamos ficar com essa fórmula que ela é mais simples. Bom, a gente consegue extrair a velocidade a partir dessa expressão que define o movimento harmônico. Obviamente, como isso daqui é uma função do tempo, o deslocamento é função do tempo, para a gente conseguir uma expressão para a velocidade, basta a gente derivar essa expressão em função de t. Da mesma maneira como a gente obteve a velocidade a partir de x, a gente consegue obter a aceleração a partir do deslocamento x de t. Basta integrar mais uma vez o x de t ou uma vez a velocidade. Então, derivando duas vezes o x de t em função do tempo, a gente obtém, então, uma expressão para a aceleração da minha massa. E uma coisa interessante aqui é o seguinte, se a gente comparar essa expressão aqui da aceleração com a expressão do deslocamento, a gente percebe que elas são análogas, parecidas. A única coisa que modifica aqui é uma constante multiplicando na frente, de tal maneira que a gente consegue reescrever isso aqui dessa maneira, né? A aceleração, portanto, nada mais é do que a expressão x de t multiplicada por ômega ao quadrado. E aqui a gente percebe, então, que a aceleração ela é proporcional ao deslocamento e é a definição de movimento harmônico. Bom, uma outra coisa interessante quando a gente plota, então, o movimento harmônico em laranja daquele sistema massa-mola que a gente viu anteriormente e plota também a expressão para velocidade em rosa e plota a expressão para aceleração, a gente nota algumas coisas interessantes. Primeiro, se a gente observar só a curva em laranja, a gente percebe que o período dessa curva em laranja, ou da curva em verde, ou da curva em rosa, não importa, o período é sempre igual para todas as três curvas, esse período está em torno aqui de 1 segundo, né? Lembrando daquelas relações de período e frequência, a gente sabe que a frequência, então, desse sistema é o inverso do período, ou seja, 1 Hz, né? Ele demora 1 segundo para percorrer uma oscilação inteira. Essa frequência pode ser dada também em frequência angular em vez de Hertz, ou seja, radianos por segundo. Para esse sinal específico, usando essa relação aqui, a gente chega que a frequência angular desse sinal que a gente está analisando é 2π, ou seja, a cada segundo ele percorre 2π, 2π radianos. Bom, se isso é verdade, a gente pode ver que existe um atraso, uma defasagem entre a curva de velocidade e a curva de deslocamento. Essa defasagem que existe entre a curva de velocidade e a curva de deslocamento, ela é 0,25 segundos. Esse tempo de defasagem pode ser expresso na forma de ângulo também. Basta a gente multiplicar esse tempo por essa frequência angular aqui. E aí a gente percebe que isso é igual a π sobre 2. Em outras palavras, a velocidade em rosa está defasado em relação ao movimento em π sobre 2, ou em 90 graus. Da mesma maneira, aplicando essa mesma lógica, a gente percebe que a aceleração está defasada em relação ao deslocamento por um ângulo de π, ou seja, 180 graus, né? Bom, a gente começou a olhar a série de Fourier antes da interrupção das aulas, né, nas 2 primeiras semanas de aula presencial, e vamos dar uma revisão aí do que significa a série de Fourier. Bom, para começar, é interessante falar que a série de Fourier ela implicou um avanço absurdo em diversos ramos da ciência, da engenharia, até hoje. Sobretudo hoje, a gente usa a série de Fourier em muitas das tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, celular, telecomunicações, nas engenharias, na parte de vibrações e acústica, sistemas dinâmicos, transferência de calor e assim por diante, né? Mas, em síntese, o que é a série de Fourier? A ideia da série de Fourier é conseguir representar
uma função qualquer, seja ela contínua ou descontínua, uma função qualquer que existe num intervalo entre A e B, através de uma soma infinita de funções harmônicas, né? Então, basicamente, o Fourier diz que a gente consegue representar qualquer função somando harmônicos. E esses harmônicos possuem frequências que são múltiplas inteiras entre si. Essa é a ideia fundamental. O Fourier desenvolveu a série, né, para tentar representar a distribuição de calor em cima de uma placa, né? Só que hoje em dia as aplicações da série de Fourier são enormes. Bom, vamos dar uma olhada então na série de Fourier. A gente viu anteriormente que a série de Fourier pode ser expressa através dessa expressão aqui. Bom, se a gente olhar no lado esquerdo dessa expressão, a gente tem a nossa função que é válida no intervalo A e B, entre A e B, né? No lado direito, a gente tem aqui um primeiro termo que é uma constante, e o segundo termo dessa expressão aqui, se a gente reparar com bastante atenção, a gente vê que isso daqui é uma das formas que a gente viu anteriormente de representar um movimento harmônico, né? Então a gente tem as amplitudes aqui A e B, tem as frequências, e o que muda aqui são esses n's que aparecem aqui no subíndice das amplitudes A e B, e dentro, multiplicando as frequências dentro da função seno e da função cosseno, né? Acontece que esses n's eles são inteiros que vão de 1 até infinito, então a gente tem uma soma infinita de funções cosseno e seno, com frequências que são múltiplas inteiras entre si, ômega vezes 1, ômega vezes 2, ômega vezes 3, até infinito, e com amplitudes distintas. Existe uma outra forma análoga de expressar a série de Fourier. A gente, recapitulando o que a gente viu ainda nessa aula, a gente vê que a gente pode expressar um movimento harmônico tanto dessa maneira quanto dessa maneira, ou seja, com a soma de um cosseno com um seno, ou só um cosseno, ou só um seno, desde que ele tenha uma fase. Então são formas análogas. Essa expressão da série de Fourier é exatamente igual a essa, né? Só muda a maneira de expressar. E aqui a gente vê que esse D nada mais é do que o A dividido por 2. Os coeficientes dn, d1, d2 e assim por diante são expressos dessa maneira, através dos A's e dos B's. E os φ aqui, que são as fases iniciais de cada uma dessas funções harmônicas, são obtidas também através dos B's e dos A's, que aparecem nessa forma de expressar a série de Fourier. De novo, né, se a gente olhar aqui dentro e recapitular o que a gente já viu nessa aula, a gente vê que isso daqui representa um movimento harmônico, cada um desses termos aqui. Bom, vamos ficar com a primeira forma de expressar, a forma mais canônica de expressar a série de Fourier utilizando cossenos e senos, né? Então, de novo, aqui a gente tem uma soma infinita de cossenos e senos. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente tenha uma função x em função do tempo, x de t, dessa forma aqui, ó. É uma rampinha que desce de 0 até 1 e continua de 1 até 2, onde é B aqui, ela existe entre A e B, e o período dela, o tempo de duração dela é igual a tal, né? Então a série de Fourier nos diz que a gente pode reconstruir esse pedacinho de função aqui em azul somando senos e cossenos. Então a primeira parte da soma é exatamente essa função constante aqui. A segunda parte é o meu primeiro harmônico aqui, o meu primeiro cosseno, cuja amplitude é a A1, né? Então vejam aqui que o período dele é o mesmo período da minha função, ele dura tal, o intervalo de tempo dele, né? Depois eu tenho aqui o meu harmônico B1, a amplitude do meu harmônico B1, tenho aqui a amplitude do meu harmônico A2, quando N é igual a 2. Notem aqui, ó, que aqui dentro desse intervalo tal,
desse primeiro período, eu tenho duas oscilações, ou seja, eu tenho o dobro da frequência nesse segundo harmônico que está multiplicando esse cosseno aqui. Depois eu tenho a segunda amplitude B2 e assim por diante. Somando todos esses camaradas aqui, a gente consegue chegar nessa função aqui. E a série de Fourier diz que qualquer tipo de função que eu tenho aqui no intervalo A e B pode ser construída com a soma de senos e cossenos, a soma infinita, né? O que vai variar de uma função para outra vão ser justamente as amplitudes, essas amplitudes A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: tendo uma função como essa e querendo representar essa função aqui através de uma série de Fourier, como que eu acho os meus coeficientes AN e BN? Essa é a grande pergunta. Bom, a gente viu na última aula presencial que esses coeficientes eles são expressos por essas fórmulas. E essas fórmulas aqui, elas são obtidas a partir do conceito de produto interno, ou aquilo que a gente está mais acostumado a chamar de produto escalar. Né? Produto interno é uma forma mais genérica de expressar um produto escalar. Né? Basicamente, essas funções aqui, cosseno de 1 ômega t, cosseno de 2 ômega t, cosseno de 3 ômega t, e o mesmo para o seno, cosseno de 1, seno de 1 ômega t, seno de 2 ômega t, essas funções elas são ortogonais entre si, e o produto interno entre elas é igual a zero. Então, a partir desse conceito, que não faz parte do escopo dessa disciplina, a gente consegue determinar essas expressões que vão me dar os meus coeficientes A0, AN e BN. Tá? Bom, então aqui a gente tem a receita de como determinar. Se a gente tem, portanto, as funções x de t, a gente consegue determinar os coeficientes, todos os infinitos coeficientes AN, BN e A0. Bom, vamos então fazer um exemplo dessa mesma função que eu apresentei para a gente entender como que a gente aplica, como que a gente destrincha e expressa uma função qualquer através de uma série de Fourier. Bom, então vamos lá. A nossa função, vista anteriormente, ela vai ser algo assim, né? Uma função de t. Aqui a gente tem x de t. E ela faz mais ou menos isso aqui, né? Ela vai de 1 até 1. A amplitude inicial é 1, cai para 0 em 1 segundo e continua igual a 0 até 2 segundos. De tal maneira que o período dessa função aqui, tal, é igual a 2. Bom, antes de a gente tentar descrever essa função através da série de Fourier, a gente precisa primeiro ter uma expressão para x de t. A gente sabe que essa função aqui é uma função contínua por partes, né? Ela não é contínua, ela tem uma descontinuidade aqui. Então a gente pode escrever essa função x de t como sendo uma função que é uma reta inclinada com angulação negativa igual a 45 graus, portanto a gente vai ter 1 menos t para o intervalo de t maior que 0, t menor que 1, e ela vai ser igual a 0 para o intervalo de t maior que 1 e menor do que 2. Menor ou igual, né? Ela é válida nesses dois pontos. Então, a gente vai ter duas funções, na verdade. Uma para o segmento de 0 a 1 e outra nula para o segmento de 1 a 2. Bom, vamos lembrar o que diz a nossa série de Fourier. Então, a gente vai ter x de t vai poder ser representado por um somatório. Desculpa, primeiro uma constante, né? A gente vai ter uma constante A0 dividido por 2, mais um somatório de n igual a 1 até infinito,
de ANs que multiplicam cosseno de N ômega t mais Bn seno de N ômega t. E a gente vai ter que achar esses coeficientes, então, A0, os ANs e os BNs, para conseguir expressar essa função aqui contínua por partes através de uma série de Fourier. Então, a expressão para o A0, como a gente já viu, A0 vai ser dado por 2 sobre tal, integral de 0 a tal, de x de t dt. Acontece que essa função é contínua por partes, portanto a gente tem que dividir essa integral em duas partes, né? Então a gente vai ter aqui 2 sobre tal, multiplicando tudo, uma primeira integral que vai de 0 até 1, para essa primeira parte aqui da minha função, x de t, que nesse caso aqui é a minha função 1 menos t, não é isso? Então a gente vai ter aqui 1 menos t dt e mais uma outra função nula que vai de 1 até 2 de 0 dt, que obviamente é igual a zero. Né? Portanto, essa função aqui é nula. O meu AN vai ser dado por 2 sobre tal, que multiplica agora uma integral que vai de 0 até 1. E de 0 até 1 a gente tem essa função novamente, de 1 menos t, que agora multiplica cosseno de n ômega t, integral em torno de t, mais uma outra função que iria de 1 até 2, mas que é nula, então nem vale a pena escrever aqui. E o meu coeficiente b de n, os coeficientes b de n, são dados por 2 sobre tal, de novo, integral de 0 até 1, 1 menos t, seno de n ômega t dt, e fecha. De novo, haveria uma outra integral que iria de 1 até 2, mas que é uma integral em torno de zero, portanto ela vai ser nula. Bom, essa integral aqui é muito simples, uma integral de uma constante, né? A gente divide isso em duas integrais, uma integral de 1 e uma integral de t. Resolvendo isso daqui dentro dos limites, a gente chega em 0,5. Esse é o meu valor do A0. Resolvendo essa integral, de fato, essas duas integrais são as mais complicadas de resolver, mas são simples, na verdade, né? No fundo, elas são bastante simples. Essa integral aqui vai me dar duas integrais, uma integral simples de cosseno de n ômega t e uma outra integral um pouquinho mais complicada de t cosseno de n ômega t, que pode ser resolvida por partes ou usando uma tabela de integrais, né? De integrais de funções harmônicas multiplicadas por uma variável, né? Então é simples de resolver isso daqui. Vocês têm que resgatar aquela técnica de integral por partes, é bastante simples, mas no fundo a gente chega na seguinte solução para AN. AN a gente vai ter 1 sobre n ao quadrado ômega π, que multiplica 1 menos cosseno de n π. Então, essa é a expressão para os meus ANs, né? AN1, AN2, AN3, a gente só vai variando os n's aqui dentro. E a expressão para os BNs vai ser simplesmente 1 dividido por nπ. Então, aí a gente tem a nossa série
a nossa função x de t expressa na forma de série de Fourier. Basta a gente plugar esses valores dos coeficientes aqui dentro. E o valor de A aqui dentro, 0,5 por 2 é 0,25. Né? Então a gente conseguiu finalmente expressar a nossa função x de t, que era uma função contínua por partes, através de uma função de série de Fourier, né? Pela série de Fourier. Acontece que, expressando ela por série de Fourier, depois de a gente decompor e expressar ela dessa maneira, essa função não vai estar restrita, não vai valer só no intervalo 0 e 2. Ela passa a ser uma função periódica, como a gente já viu. Então ela vai ser algo mais ou menos assim, né? E ela vale para menos t também, né? E assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom, voltando então para a nossa expressão para a série de Fourier, e recapitulando aquilo que a gente acabou de resolver, aquela funçãozinha expressa na série de Fourier, a gente viu que a expressão para o A0 é 0,5. As constantes AN, e N aqui varia de 1 até infinito, elas são dadas por essa expressão aqui. E as constantes Bn, com n de 1 até infinito, são dadas por essa expressão aqui. Só vai variando o n, né? N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, então vamos reconstruir essa função somando senos e cossenos, que é o que rege a minha série de Fourier. Então eu tenho aqui em vermelho a minha função original, e agora eu tenho uma tentativa de representar essa função somando só um harmônico, só o AN igual a 1 mais o A0. Então eu estou somando aqui A0 e a minha soma aqui está variando de n igual a 1 até 1. Então eu tenho uma função aqui que está relativamente longe dessa função original, né? Agora vamos colocar n igual a 2. Então a gente percebe que quando a gente adiciona mais um harmônico, cosseno de 2 ômega-t mais B2 seno de 2 ômega-t, essa função em verde, descrita através da série de Fourier, começa a ficar mais parecida com a minha função em vermelho. Se a gente vai adicionando mais harmônico, mais parecida ela vai ficando. 8 harmônicos, 30 harmônicos, 200 harmônicos. Então, 200 harmônicos a gente ainda vê aqui um ruídozinho no começo da função, não é exatamente igual, mas está muito parecida com a função original, né? O fato é que, numa série de Fourier, na prática, a gente nunca vai somar os infinitos harmônicos para conseguir reconstruir a função original, porque a gente não tem espaço suficiente para somar infinitos harmônicos, né? Chega uma hora que a gente trunca essa soma, e esse truncamento vai depender do quão parecido a gente precisa estar do sinal original, né? Depende da exigência da aplicação dessa série de Fourier. O que é engraçado é o seguinte: quando a gente representa essa função original com um harmônico ou com dois harmônicos, a gente passa a ter algumas oscilações espúrias aqui. Ó. Por exemplo, aqui, quando eu tenho dois harmônicos, eu percebo que dentro do meu período original eu tenho duas oscilações. Quando eu uso 4 harmônicos, eu percebo que eu tenho 4 oscilaçõezinhas dentro do meu período original. Essas oscilações, à medida em que eu vou aumentando o número de harmônicos, as amplitudes dessas oscilações vão ficando cada vez menores, mas o número de oscilações vai aumentando. Então, em 8 harmônicos, eu tenho 8 oscilações, mas a amplitude dele fica cada vez menorzinha. Em 30 harmônicos, eu tenho 30 oscilações aqui dentro, com amplitude cada vez menor, e assim por diante. O nome desse resultado espúrio que aparece aqui, dessas oscilaçõezinhas, se chama fenômeno de Gibbs, né? É o que a gente percebe aqui. Então, sempre que a gente truncar a nossa série, sempre que a gente deixar de ir até o infinito, a gente sempre vai ter um fenômeno de Gibbs aparecendo, né? Só que ele começa a ser cada vez menor à medida que a gente vai aumentando o número de harmônicos. Bom, algumas observações importantes sobre a série de Fourier. Primeiro,
Quando a gente está determinando os coeficientes de uma série de Fourier, se a gente olhar a nossa função original, e se ela for uma função ímpar, ou seja, quando ela segue essa regra aqui, x de t igual a menos x de menos t, significa que quando a gente tentar achar os coeficientes an, né, todos esses coeficientes an vão ser iguais a zero. Da mesma maneira, quando a minha função original for uma função par, ou seja, x de t é igual a x de menos t, todos os meus coeficientes bn vão ser nulos também. Ou seja, a gente nem precisa tentar determinar os bn's, utilizando aquelas expressões que a gente viu anteriormente, né? A gente já sabe que eles vão ser nulos, porque a função original é par. Agora, se a minha função original não for par nem ímpar, ela necessariamente vai ter coeficientes ANs e BNs não nulos. Então a gente tem que determinar os dois, né, a expressão para os dois. Além disso, a gente estava falando, o que a gente fez anteriormente foi pegar essa função original x de t e expressar ela através da série de Fourier, que está em verde aqui. Quando a gente pega essa função original e expressa ela através da série de Fourier, essa função original, que era só válida no intervalo a e b, ou seja, de 0 até 2, ela passa a ser uma função que é válida para todo e qualquer t, de menos infinito até mais infinito. E ela passa a ser uma função periódica com período igual à duração da função original, ou seja, ela se repete a cada 2 segundos nesse caso aqui. Bom, o nosso próximo assunto agora é aquilo que a gente chama de espectro de harmônicos. Vamos ver o que significa esse espectro de harmônicos. Ora, a gente tem aqui a nossa função periódica descrita, x é o deslocamento em função do tempo. Né? Então ela me diz como que esse objeto se move em função do tempo, mas não me dá nenhuma outra informação além disso. No máximo, ela pode me dar o período dessa função aqui. Olhando esse gráfico, a gente vê que o período é igual a 2 segundos, ou seja, ele se repete a cada 2 segundos. Tendo esse período e usando essa relação que a gente já conhece, a gente consegue achar a frequência linear e a frequência angular desse sinal, dada por essas expressões aqui. Mas além dessa informação, a gente não tem muito mais informação desse sinal x de t aqui para uma descrição temporal, ou seja, uma descrição no domínio de t, no domínio do tempo. Né? Agora, a gente sabe que essa função aqui, periódica, ela pode ser expressa através de uma série de Fourier. Né? E para essa função aqui, válida entre 0 e 2, a gente já determinou anteriormente que o A0 vale 0,5 e a expressão por AN é dada por essa expressão aqui e BN é dado por essa expressão aqui. Então a gente já sabe as amplitudes dos harmônicos que compõem essa função através de uma série de Fourier. Por que a gente não tenta expressar esse sinal, em vez de expressar ele como amplitude do deslocamento em função do tempo, por que a gente não expressa ele em função da frequência, dando as amplitudes de cada um desses harmônicos aqui? Então, se a gente plotar, por exemplo, todos os As que eu obtive, A0, A1, A2, A3, A4, em função de n ômega, ômega é a frequência fundamental do meu sinal, e n é o meu número inteiro que varia de 1 até infinito. Se eu plotar esses coeficientes As dessa maneira aqui, eu tenho as amplitudes de cada um desses As que compõem o meu sinal. Da mesma forma, eu consigo plotar os meus BNs, porque eu tenho a fórmula de BN. Eu sei que o BN igual a 0 é 0, não tem energia nenhuma. Depois eu tenho B quando n é igual a 1, a amplitude do B. B quando n é igual a 2 e assim por diante. Ora, qual é a vantagem de eu representar o meu sinal dessa maneira, em vez de representar o meu sinal como sendo o deslocamento em função do tempo? Bom,
A vantagem de a gente ter essa representação espectral, ou seja, uma representação na frequência, é que olhando para esses dois gráficos, a gente consegue saber, dentro daquele sinal original que a gente estava analisando, quais são as frequências que estão contidas nele. Além disso, a gente consegue saber qual é a amplitude de cada uma dessas frequências. Em outras palavras, a gente consegue saber qual é a contribuição de cada componente de frequência no sinal original. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um problema de vibração no capô de um carro. Né? Então a gente vai com um transdutor que mede o deslocamento vertical do capô do carro e coloca esse transdutor em cima do capô do carro e mede o sinal no tempo, como a gente tinha anteriormente. A gente vai ter um sinal lá descrito pelo tempo. No máximo que a gente consegue perceber desse sinal é a amplitude do sinal e talvez o período, o tempo que ele leva para se repetir. É o máximo de informação. Mas olhando esse sinal no tempo, a gente não consegue saber quais são as frequências que tem dentro dele. Né? Então a gente pega esse sinal e desmonta ele através de uma série de Fourier. Então desmontar ele significa determinar todos os coeficientes a zero, a n igual a 1, a n igual a 2 até infinito e todos os bn's de 1 até infinito. E sabendo isso, a gente consegue saber todas as frequências que estão presentes no deslocamento, na vibração daquele capô. E a gente consegue, por exemplo, identificar quais são as fontes de vibração daquele capô. A gente sabe que dentro de um carro existem várias fontes de vibração. A começar pelo bloco motor, que está vibrando ali numa dada frequência, dependendo da aceleração do motor. A gente tem ali a ventoinha, a gente tem a bomba de combustível, a gente tem o motor, o compressor do ar-condicionado. Todos esses sistemas eles estão trabalhando em frequências diferentes, com amplitudes diferentes, e todas essas vibrações desses sistemas acabam chegando no capô do carro que está vibrando. Né? Então, naquela vibração que a gente mediu no capô do carro, pelo espectro de harmônicos, a gente identificar de qual fonte está vindo aquela vibração, pela amplitude. Aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que a amplitude maior está na frequência igual a ômega, 1 vezes ômega. Então a gente consegue abrir o carro e ver quais são as fontes que têm essa frequência e consegue deduzir que aquela vibração que a gente está medindo está vindo dessas fontes que têm essa frequência aqui. Bom, vamos ver um exemplo de outros sinais e vamos tentar aplicar, vamos tentar extrair o espectro de harmônicos desses sinais. Vamos começar por um sinal puro, um tom puro, que é aquele tom que a gente encontra num telefone de linha fixa, né? Quando a gente tira o telefone do gancho e escuta aquele sinal de disponibilidade que indica que a gente pode discar para um número qualquer. Esse sinal aí, se a gente for olhar, ele é um sinal puro, né? Ou seja, ele tem só um harmônico. Né? A gente vê claramente que isso daqui é uma função do tipo seno ou cosseno. E a gente vê que o período, o tempo que ele leva para se repetir, é igual a 0,0022 segundos. Em outras palavras, a frequência desse sinal é igual a 440 Hz. Isso é, para quem entende um pouco de música, um Lá perfeito, a nota Lá. Né? Se a gente pegar esse sinal aqui e destrinchar ele, expressar ele na série de Fourier e plotar os coeficientes da série de Fourier, a gente tem esse espectro aqui. Ó. Primeiro, a gente vê que só existe um componente de frequência aqui. Esse sinal, portanto, ele só tem energia numa única frequência igual a ômega, que é a frequência angular fundamental desse sinal aqui, que é 2.764 radianos por segundo. Ele não tem energia em nenhuma outra frequência. Claro, é um sinal puro. Né? Outra coisa interessante é que se a gente olhar nesse eixo X aqui, exatamente nesse centro do sistema de coordenadas, a gente percebe que esse sinal aqui é um sinal par. Né? Portanto, todos os coeficientes b são iguais a zero.
e ele só tem energia numa única frequência. Vamos escutar o som desse sinal. Então esse é o som de um sinal, é um tom puro, né? É um sinal composto só por um seno ou por um cosseno. É um som monótono, porque ele só tem um tom, ele só tem uma frequência. É o som que a gente escuta no telefone. Vamos pegar o exemplo de um sinal um pouquinho mais complexo do que esse. Esse sinal aqui, ele foi capturado, é o som produzido por uma ventoinha de um refrigerador. Por curiosidade, o período desse sinal aqui é exatamente igual ao sinal anterior. Ele dura 0,0027 segundos, o que me diz que a frequência fundamental desse sinal é também 440 Hz, um Lá. Mas se a gente olhar nesse sinal aqui, que é uma representação no tempo, a gente percebe que isso daqui está longe de ser uma função seno ou uma função cosseno, né? Melhor dizendo, isso daqui só pode ser uma soma de infinitos sinais do tipo seno e cosseno para a gente chegar nesse tipo de sinal. Então, olhando para isso daqui, já nos sugere que esse sinal é um sinal que carrega energia em várias frequências, apesar da frequência fundamental dele ser de 440 Hz. Então, vamos achar os coeficientes AN e BN, destrinchando a série de Fourier, e a gente percebe aqui que esse sinal, de fato, ele tem energia em várias frequências. E, curiosamente, ele carrega bastante energia na frequência que é 4 vezes a frequência fundamental, né? Vamos escutar esse sinal e vamos ver como ele é diferente do sinal original. Apesar da frequência fundamental ser a mesma do sinal original, o timbre dele, a característica sonora dele é bastante diferente do primeiro sinal. O primeiro sinal era um sinal que só tinha uma frequência, um sinal puro. Esse sinal é um sinal que tem a mesma frequência fundamental, mas ele tem contido dentro dele vários outros sinais harmônicos com frequências múltiplas inteiras entre si. E isso gera um outro timbre nesse sinal. Um exemplo análogo disso daí é a gente pegar, por exemplo, um violão que está tocando a nota Lá, 440 Hz, e um violino que está tocando também a nota Lá em 440 Hz. Todo mundo da turma vai conseguir distinguir a diferença entre um violão e um violino. Eles têm timbres diferentes, sonoridades diferentes. Isso significa dizer que o espectro deles é diferente, apesar de eles terem a mesma frequência fundamental. A configuração desses espectros seria diferente de um para o outro.